Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. O pessoal estava contando que teve acidente na Fernão Dias, ficaram até 5 horas da manhã para liberar a pista. Ige Santo Imaculado. Parou os dois lados, né? Tinha caminhão hoje de manhã até... O mundo está acabando, gente. O mundo está acabando. E vocês não estão sabendo disso. Eu quero, nesse primeiro momento, explicar o porquê dessa nossa convocação. Nós estamos vivendo um tempo importante da comunidade, que é o período de missão. Nós lançamos aí a campanha missionária, 2 anos de missão. E isso significa pregação do Evangelho, significa ampliação do Reino de Deus e, consequentemente, isso vai gerar problemas espirituais. Estamos enfrentando isso. Eu estava rezando sobre isso e procurando uma data, um momento para fazer esse encontro, porque veio ao meu coração um texto que motivou isso. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Jesus Cristo está começando o seu ministério. Ele entra em Cafarnaum no sábado. Jesus foi à sinagoga, pôs-se a ensinar, todo mundo que estava lá, todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, porque os escribas não ensinavam com autoridade. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro e gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." A sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galiléia. Eu estava pensando no nosso projeto missionário e esse texto veio ao meu coração. E lembrou um ensino antigo da igreja. Toda vez que o reino de Deus se manifesta também o reino da iniquidade. É uma coisa, porque na realidade nós estamos num confronto, são 2 reinos. Existe o reino das trevas e o reino da luz. E age no mundo o reino das trevas. Age no mundo aquilo que São Paulo chamava de mistério da iniquidade, e age no mundo as forças malignas, agem no mundo. Então, quando nós começamos a avançar com o reino de Deus para a pregação do Evangelho, nós entramos em confronto com essas forças. E no tempo de Jesus Cristo nós tivemos uma série de manifestações diabólicas. Começa logo no início do ministério dele. Quando ele vai a Cafarnaum na sinagoga, já se apresenta um possesso. Vieste para nos fazer perder. Então, se manifesta. E nós vamos ver no correr do ministério de Jesus Cristo várias manifestações diabólicas de confronto com a pregação do Evangelho. O próprio Jesus Cristo, quando envia os seus apóstolos, envia com poder para expulsar demônios. Portanto, existe um confronto com essas forças que nós pouco conhecemos. Pouco conhecemos. Então, é natural que no momento que a gente avance com a pregação do Evangelho, avance com o reino de Deus, nós vamos enfrentar confrontos com essas forças malignas, com esse mistério do mal, esse mistério da iniquidade que está presente no mundo. Então, é natural que comecem a aparecer mais pessoas opressas pelo diabo, que comecem a aparecer mais pessoas que precisam de libertação,
é natural que apareçam sinais também da ação diabólica na igreja e entre nós. Isso é interessante falar que é natural, né? Porque não é natural, é sobrenatural, mas é de se esperar que aconteça. E nós temos que estar preparados para isso. Então, eu convoquei o Ministério Rafael porque a libertação, o Ministério de Libertação, ele está ligado mais às questões de cura, embora não seja um aperfeiçoamento do Ministério de Cura. Porque eu me recordo uma vez, uma senhora veio conversar comigo, de uma certa diocese no sul de Minas, veio conversar comigo e falou assim: eu já fui do Ministério da Rafael de Cura, agora eu progredi, eu sou do Ministério de Libertação. Eu não sabia disso, não. Que é um processo de promoção, de especialização. Mas normalmente vai aparecer quando a gente vai rezar pelas pessoas. Embora apareçam também na pregação como um todo. É por isso que eu pedi que o pessoal que está na ponta, nesses avivamentos, o Everson, o Giovanni, porque é um confronto. Eu estava pregando num grupo de oração lá em Itajubá, lá no Cruzeiro, na Sala das Graças. No meio da pregação, o senhor se levantou e começou a falar: o Evangelho é uma mentira, o Evangelho é uma mentira. Cala a boca, que o Evangelho é uma mentira. Assembleia. Aí eu falei para ele assim: você senta, fica quieto e não se mexa. Ele ficou mudo, se assentou, não conseguia articular a palavra, ficou sentado do lado do Nuno. Não conseguia articular a palavra e não conseguia despregar do banco. Tentava levantar e não conseguia, tentava falar e não conseguia. Eu continuei pregando, terminei a pregação, o pessoal foi embora e ficou parado lá. Eu falei assim: agora você pode levantar e falar. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma força me colocou aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? É a pregação. Se a gente não sabe como é que isso acontece, nós estamos, não é correndo risco, nós estamos, podemos ver coisas desse tipo acontecendo. E se nós não estivermos preparados, então o primeiro ministério a ser preparado é o Ministério de Cura, que chama Ministério de Cura e Libertação. Porque essas manifestações poderão acontecer no momento de cura interior, no momento que vocês estão intercedendo pelas pessoas. E nós vamos falar um pouco de algumas coisas antigas e algumas coisas que nós precisamos atualizar. Porque houve um certo crescimento do conhecimento do ser humano nos últimos anos. A psiquiatria, a psicologia, a antropologia se desenvolveram muito nesses últimos anos e hoje em dia se conhece mais do homem e seus mecanismos interiores do que se conhecia antigamente. Então, é necessário que a gente se atualize, porque a gente tem que sair do campo mágico para o campo da fé. Porque, infelizmente, nessa área de cura existe muita magia, e a gente não percebe. Porque a gente fica idealizando certas coisas, achando certas coisas que não tem nenhum fundamento na fé. Eu estava falando com o Carlos agora no café da manhã. Vieram cantar para mim que quando a pessoa entra no repouso do Espírito, você pode espetar uma agulha nela que ela não sente dor. Vieram falar para mim que quem não é do ministério não pode rezar para cura. E a gente vai criando as magias. Que precisa depois descontaminar depois da oração. A gente vai criando as magias. E aí não faz um serviço bem feito. Então, primeiro, por isso eu convoquei primeiro o ministério que está mais ligado
a essas questões. O Ministério de Avivamento, são essas duas duplas que nós temos trabalhado, e o Ministério de Libertação. A próxima convocação vai ser para os pregadores, que nós vamos tratar mais ou menos o mesmo assunto. Porque se trata de nos preparar. Nós estamos num confronto, estamos num processo missionário, e isso é um confronto com as forças do mal, e vão reagir, e as forças do mal vão reagir. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ser engolidos. Ou senão não vamos perceber o que está acontecendo e a eficiência de nossa ação se torna minimizada. Então, por isso que eu convoquei e pedi que todos viessem, aqueles que pudessem, viessem para um encontro, onde nós vamos rezar, refletir, mas muito mais rezar. Rezar uns pelos outros, estarmos juntos, porque nós precisamos nos preparar para esse confronto. Veja que foi a primeira coisa que Jesus Cristo fez. Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4, nós encontramos Jesus Cristo ungido pelo Espírito Santo no batismo de João Batista. O Espírito estava sobre ele. Depois de ser batizado, finalzinho do capítulo 3, depois de ser batizado, Jesus saiu das águas e o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, vir sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, nele está meu agrado. Aí o primeiro versículo do capítulo 4, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. O Padre Grandes falava assim: a primeira coisa que o Espírito Santo nos faz quando nos unge, a primeira coisa que acontece conosco quando somos batizados no Espírito Santo é enfrentar o diabo. É enfrentar o diabo. Isso aconteceu na vida de Jesus Cristo. Se aconteceu no ministério de Jesus Cristo, vai acontecer no nosso ministério. E esse enfrentamento do diabo aqui não é só uma questão das tentações pessoais, é uma questão de oposição ao ministério. Tanto que isso vai acontecer quando ele entra em Cafarnaum e o diabo: você veio nos perder. E se opõe a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João. Eu só estou recordando algumas coisas que todo mundo já sabe. Primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8, nós encontramos isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o começo. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Existe claramente no ministério de Jesus Cristo um confronto com o diabo e suas ações. Sobretudo na ação contra a principal obra do diabo, que é o pecado. Para isso que ele veio. Então haverá um confronto. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Haverá um confronto contra o diabo. E aí é um outro assunto que nós vamos tratar também durante esse breve momento de oração e aprofundamento, a questão da existência do diabo. Eu não vou me estender em muitas coisas que já são do conhecimento comum, mas nós vamos retomar algumas coisas. Tanto é que eu pedi para distribuir para vocês um texto da locução do Papa Paulo VI, né, que está aí na mão de vocês, que depois vocês, por favor, façam o favor de ler, que isso aí é o que nós temos a respeito da demonologia, aquilo que se trata do diabo na igreja. O que está fora desse documento é invenção de moda. Porque em relação ao diabo, que Jesus Cristo veio destruir a obra, existe uma tentação de criar o maniqueísmo, né? Colocar o diabo como uma força tão importante quanto a de Deus.
E nós corremos o risco de achar que o diabo é uma força independente de Deus. E criar um maniqueísmo religioso. Então, por isso eu pedi que o Jaime me imprimisse o documento que é o que nós temos do magistério da igreja a respeito da existência e da ação diabólica, para que a gente, a partir dele, possa discernir o que nós vamos estar enfrentando nessa ação missionária que nós temos, para fugir das magias que nós vamos criando em relação ao diabo, libertação e etc. e tal, né? Porque tem umas coisas que a gente fica impressionado, né? Tem uma pregadora de cura e libertação no Brasil, de Minas Gerais, lá de perto de Belo Horizonte, e que ela reza para a libertação com a cruz de madeira grande, e que ela coloca na nuca, porque o diabo entra pela nuca. Eu não sabia disso não, fiquei sabendo. Impressionante. E as pessoas fazem filas para serem libertas do diabo. Pois, eu e o Jaime fomos em missão durante o carnaval em Viçosa, no Ceará, e a parte da manhã do Ceará são vários seminários. Dentro da Universidade Federal de Viçosa, eles pegam um prédio que tem várias salas de aula, salas para 100 pessoas, e fazem seminários a parte da manhã, na parte da tarde são assembleias de oração. Aí tinham lá vários seminários, né? Eu fui pregar um seminário de pregação profética, mas tinha dois ou três seminários, ao Jaime. 3 seminários sobre essas loucuras, né? Maldição hereditária, árvore genealógica, poder... Cura de gerações, 4, né? Cura de gerações. A irmã em questão está por lá e tal. Aí teve um outro pregador que falou que você tem que botar uma cruz na porta da sua casa, porque quando você chegar em casa, os mal-olhados e as invejas que você carregou da rua ficam parados no crucifixo. E aí você tem que botar um crucifixo na porta da sua casa, porque quando chegar uma visita que não for uma visita invejosa, a inveja fica no crucifixo. E depois fica falando de fazer macumba, essas coisas todas. Qual é a diferença? O que foge disso que está aí na mão de vocês é a invenção de moda a respeito da ação diabólica e seu poder. Então, nós sabemos que Jesus Cristo veio para destruir a obra do diabo. E qual que é a obra do diabo? O pecado. O pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apresenta Jesus Cristo assim. Jesus Cristo é o Cordeiro que veio destruir o pecado do mundo. Essa é a obra do diabo. Portanto, a principal libertação é a conversão do coração. É ficarmos livres do pecado. Isso não implica que o diabo não vai se manifestar, que o diabo não vai, com sua influência, nos tentar reduzir a situação de pecado, que pode influenciar a nossa própria vida, pode, com uma permissão divina. Aí disso que se trata a libertação, que nós vamos conversar. Mas, fundamentalmente, a ação do diabo é o pecado. O diabo quer nos levar para o pecado, porque o pecado nos leva à perdição, e o diabo quer a nossa perdição. Nós temos que entender que não é interessante para o diabo a possessão diabólica. Não é interessante. Porque ele não ganha nada com isso. Não ganha nada com isso. Porque uma pessoa possessa do diabo não peca, porque ela é desprovida de suas faculdades de liberdade, que é cerceada pela infestação diabólica. Então, o diabo não ganha nada com isso. O diabo ganha alguma coisa quando nós pecamos. Quando a gente sai da graça de Deus, aí ele ganha alguma coisa.
Por isso a principal oração de libertação era para a conversão das pessoas. Vocês já rezaram pela cura interior e pela libertação das pessoas, já rezaram especificamente que Deus converta aquela pessoa que vocês estão rezando? Porque muitas vezes ela não consegue se converter exatamente por causa de uma presença demoníaca que a impede de se arrepender verdadeiramente de seus pecados, pelo relaxamento da consciência. E a gente não percebe isso. A conversão, o arrependimento dos pecados, essa é a principal libertação que nós temos que fazer. E nós temos que fazer de uma maneira na fé, de uma maneira sóbria na fé. Essas liturgias, paraliturgias que se cria, que tem que ter sal exorcizado, que tem que ter... Isso são os sacramentais, não vamos falar sobre isso, que podem nos ajudar, mas não é isso. Uma vez nós estávamos na casa de formação, por isso que tem que tomar cuidado na casa de formação lá em Itajubá, e tinha uma pessoa que, teoricamente, estava infestada de demônios, e estava lá tendo uma manifestação que era mais histérica que qualquer outra coisa. Aí o sujeito que estava no atendimento foi lá, passou a mão, abriu o sacrário, pregou a âmbula e botou na cabeça do sujeito, porque Jesus Cristo ia libertar a gente. E desde quando o sacramento é amuleto? Nós vamos criando essas coisas, combatendo magia contra magia. O pecado. Não é nem isso, é falta de... Não é nem procurar o mais fácil, é procurar o mais mágico. Mágico. Não é isso que me falaram. Tinha um menino que também frequentava a nossa comunidade, atualmente não tem visto ele por aí. Ele usava uma cruz muito grande, ele falava que ia ter problema na coluna vertebral, porque a cruz era tão grande que ia fazer ficar pendendo para frente, um lepa de uma cruz no peito. Aí um dia ele chegou aqui com uma cruz grande e falou assim, você está... Essa cruz aqui é poderosa, porque além da cruz tem a medalha de São Bento. Pois é, mas gente, ele veio destruir as obras do diabo, e as obras do diabo é o pecado. E essa ação de Jesus Cristo em nos libertar do pecado é o crescimento do reino de Deus, e isso nos leva ao confronto. Um outro texto interessante que nós encontramos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Que, aliás, esses dias eu vi uma aula fantástica sobre esse capítulo. No versículo 14. Lucas 11, 14. Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. E essa aula que eu assisti era uma aula de um padre psicólogo, que é também psiquiatra e é também exorcista. Ele falava assim, Jesus Cristo está expulsando um demônio que era mudo. Aqui não está falando assim, Jesus Cristo estava curando um mudo. Ele estava expulsando um demônio que era mudo. Aí esse padre falava assim, olha, se Jesus Cristo está expulsando um demônio, é porque existia um demônio que estava naquele homem e fazia com que aquele homem fosse mudo. Porque se isso não fosse verdade, Jesus Cristo estava inventando moda, então Jesus Cristo não é Deus. Porque ele estaria mentindo. Ele estava inventando alguma coisa para se projetar. E isso não é de Deus. Portanto, isso é um fato. Jesus Cristo está expulsando um demônio que era mudo. Isso não quer dizer que todos os mudos estejam possuídos pelo demônio. Mas naquele caso era.
Pois é. Dá um banho de água benta nele, esfrega sal grosso até arrancar sangue, e ele continua mudo. Aí, quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, né? Lógico, né? E as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, diziam é pelo poder de Beelzebul. E Jesus Cristo começa a falar que não é pelo poder de Beelzebul que ele expulsa os demônios, né? Mas por outro motivo. Aí o versículo 20 fala o que eu quero dizer. Mas se é pelo dedo de Deus é pelo Espírito Santo. O dedo de Deus é o Espírito Santo, é o nome que se dá ao Espírito Santo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Portanto, faz parte da expansão do reino de Deus o enfrentamento com o diabo e a expulsação dos diabos. É sinal. Então, se nós estamos ampliando o reino de Deus, nós vamos enfrentar o diabo. Porque o diabo vai se manifestar porque o reino de Deus chegou. Então, nós temos que estar preparados. Agora, qual que é a principal manifestação do diabo hoje? E que acaba produzindo as coisas que muitas vezes a gente está preocupado. Nós temos que entender que existe um combate das forças demoníacas contra as forças de Deus no mundo. Esse combate espiritual é atestado pela Sagrada Escritura desde os tempos imemoriais, principalmente se nós tomarmos o livro do profeta Daniel, nos livros que falam sobre a escatologia, nós vamos encontrar lá, já desde o Velho Testamento, essa questão do confronto do reino de Deus com o reino do mal, vamos dizer assim. Então, existe um combate espiritual, e esse combate espiritual se dá na mentalidade que está presente no mundo. Nós encontramos isso lá na primeira carta de São João, a gente pode ir para lá. O último capítulo da carta de São João, da primeira carta de São João, no versículo 19, 1 João 5,19, que fala exatamente isso. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Que poder do maligno é esse? Que poder do maligno é esse? Não é só o mundo está sendo possuído, as pessoas estão sendo possuídas pelo diabo, não. Existe uma mentalidade maligna no mundo. E essa mentalidade está gerindo o mundo. Essas ideologias que nós estamos vivenciando hoje. Para falar das ideologias mais antigas, aquelas que já passaram, o totalitarismo nazista, o totalitarismo stalinista e as outras mentalidades antes, nos outros séculos, o racionalismo iluminista, o antropocentrismo do Renascimento, a obscuridade da razão durante a Idade Média, o barbarismo no período final do Império Romano, o paganismo na época anterior à estruturação da igreja, no começo da pregação do Evangelho. É isso aí que está presente no mundo. E nós cristãos estamos enfrentando uma mentalidade que está presente no mundo desde que o mundo é mundo. É por isso que o mundo jaz sob o domínio do maligno. Então, nós muitas vezes achamos que o combate espiritual, que a questão do diabo se dá naquelas pessoas que manifestam a opressão diabólica ou a infestação diabólica, quando na realidade existe uma dimensão muito mais ampla, porque essas pessoas que nós rezamos, nós, não são essas pessoas, nós estamos sob a influência de uma mentalidade maligna. É uma coisa que é da nossa... porque nós estamos vivendo no mundo, e o mundo já é sob o domínio do maligno. E nós lutamos contra isso, na nossa própria vida, na nossa família, na nossa comunidade e na nossa sociedade, porque existe uma mentalidade que é maligna no mundo. Nós acordamos todos os dias para quê? Para louvar a Deus conscientemente. Achamos, falamos. Mas o que nos faz levantar da cama todo dia?
O que nos faz levantar da cama todo dia? Ganhar a vida. Não que isso seja errado, mas é o que motiva a nossa vida. É ganhar a vida. O pão, o vestir. Então, isso já é, para nós, uma porta de entrada, vamos dizer assim, pela mentalidade que existe no mundo. Então, se você tem uma mentalidade no mundo onde o ganhar o pão, onde o ganhar o que vai vestir, onde vai morar, passa a ser a coisa mais importante, por causa disso você é capaz de fazer o que nós fazemos como seres humanos, essa é a mentalidade que está presente no mundo. E que a gente, de uma certa maneira, participa. Qual que é a maior dificuldade do cristianismo? A maior dificuldade do cristianismo é mudar a nossa mentalidade. Eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Nós educamos nossos filhos para Deus ou para o mundo? Nós educamos para o mundo, porque nós queremos que ele tenha um bom emprego, tenha uma boa esposa, tenha uma boa família, tenha uma casa, tenha estabilidade econômica. Chega para um pai cristão, desses que procuram viver a fé, e pergunta para ele: o que você deseja para o seu filho? Ele vai responder para você: que seja feliz. Dificilmente você vai escutar que ele seja santo. Dificilmente. Porque esse ideal não está na nossa frente. Porque existe uma mentalidade no mundo que nos obriga a viver de uma certa maneira. Por isso que os cristãos são um escândalo. Quando resolvem viver radicalmente o evangelho, se torna um escândalo. Dentro da própria igreja. São exagerados, fanáticos, fundamentalistas. Essa mentalidade está presente, e essa mentalidade é gerida pelo diabo, porque quer fazer com que o homem não deseje as coisas de Deus, deseje as coisas do próprio homem. Que não pense em eternidade, mas pense em secularidade. Que não pensa, nós aqui, graças a Deus, pensamos nisso, que queremos ir para o céu. Mas a mentalidade, de um modo geral, dentro dos próprios crentes, não é querer ir para o céu, é resolver o problema do banco da semana que vem. E o que vai fazer? Porque eu perdi meus 25% de ajuda de cuidador. E como é que eu vou fazer para pagar o remédio no fim do mês? Porque nós estamos envoltos nessa mentalidade. E essa mentalidade que é avessa a Deus, porque é gerada pelo pensamento do lucro, pelo pensamento do dinheiro. Por isso que Jesus Cristo falou que nós não podemos servir a Deus ao dinheiro, que é o Deus desse mundo. Por trás de todos esses escândalos que nós estamos tendo, os escândalos inclusive sexuais, existe por trás disso o interesse de ganho. Nós vivemos dentro dessa mentalidade, e essa mentalidade penetra no coração do ser humano e o torna insensível para as coisas de Deus. Tanto que a religião se torna um acréscimo e não a realidade de nossa vida. Aí nós chegamos a ter uma vida dicotômica, começamos a ter uma vida separada. Eu tenho uma vida religiosa quando eu estou na comunidade, quando eu estou no grupo de oração, quando eu estou no pequeno grupo, e tenho uma vida que não tem nada a ver com essa quando eu estou no mundo. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Esses dias eu fui no aniversário de uma sobrinha minha, me convidou, a sobrinha, parente, fomos lá, né? Até fomos lá e tal, minha filha também estava aí, foi prima, né? Eu fiquei lá uma hora e meia, comi lá uma feijoada, tomei um copo de guaraná e fui embora para casa.
assistir o Botafogo, ou fazer qualquer coisa no domingo, no sábado. Mas a Tânia chegou para mim e disse, Tata, por que você não ficou lá? Os seus pais falaram, gente, porque eu não suportei a conversa. Eu não suportei a conversa. Que cor eu vou pintar meu cabelo, se raspa ou não raspa, se deixa ficar branca ou não, se a saia é mais comprida ou mais curta, se o tênis é da Nike ou da Olímpico, se a unha é preta agora e o beiço é vermelho, se o beiço é preto e a unha é vermelha. E se o mundo acabar? Não é isso que falaram. Veio Elias e vocês tocaram flauta, não tem um negócio assim? Ficar dançando. Não que a festa seja ruim, a gente gosta de festa. Agora, quinta-feira que vem, nós vamos ter aí o nosso discipulado, vai ser convívio, nós vamos trocar os presentes do Natal que nós não fizemos, então não tem importância. Então, tá, tudo bem, faz parte. Mas o porquê que nós estamos festando? O porquê que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando a vida comum, nós estamos celebrando a vida fraterna, estamos celebrando a vida cristã. Mas essa mentalidade vai entrando, e quando a gente vê, nós não estamos vivendo mais para a fé, nós não estamos mais vivendo para Deus, nós estamos vivendo para as coisas e brigando por elas. E faltando a caridade por causa delas, e desrespeitando o irmão por causa delas, e sendo egoísta por causa delas, e no pecado por causa delas. E a gente fica preocupado com as manifestações diabólicas nas pessoas, quando na realidade existe uma mentalidade que deve ser mudada. Porque essa mentalidade, ela vai criando memórias. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Vão criando memórias, vão criando necessidades, vão criando afetos. E é por onde o domínio diabólico começa a entrar. Veja, eu não vou falar isso não, porque eu vou falar nome de pessoas, não, fico quieto. Então tem um livro de um personagem importante que eu ganhei de presente esses dias, é gente de pregação, pregador. E eu abri o livro, não tem uma citação do Evangelho, viu? Naquele livro, não tem uma citação do Evangelho. Só tem 5 palavras fortes que te levam ao sucesso pessoal. Aí essas coisas vão entrando. Tá, e qual que é a moda hoje? A moda hoje é coach. É coach, é o treinamento para você ser feliz por você mesmo. Deus é uma referência longínqua. Mas se você é positivo, se você se determina, se você se capacita, se você bota suas energias para funcionar, você é feliz. Feliz de que jeito? O coach não gera vida da graça. O coach não gera salvação. O coach não gera vida sobrenatural. A autoajuda não leva a vida sobrenatural. Nós não somos salvadores de nós mesmos. E essa mentalidade toda entra. O sucesso, o esforço. E aí nós começamos a viver sob o domínio do mal. Que as nossas pretensões, os nossos anseios, os anseios para aqueles que são nossos. É isso que São João está falando, que o mundo jaz sobre o domínio do mal. É essa mentalidade. E é por causa dessa mentalidade que o diabo tem acesso ao nosso coração. Quando eu falo nosso, não falo nosso aqui. Graças a Deus nós estamos pelo menos tentando viver a vida da fé. Aos trancos e barrancos, mas nós estamos. Esses dias eu estava falando para uma pessoa que falou, tá muito difícil. Eu falei assim, não, o cristão tem que ter uma qualidade que é fundamental hoje em dia. A teimosia. Nós sempre teimoso, não adianta.
Eu li um texto de um monge medieval, e ele falava assim na oração dele: ó Senhor, mesmo que eu esqueça de Ti, por favor, não esqueças de mim. Mesmo que eu esqueça de Ti, não se esqueça de mim. Porque nós temos que ser teimosos, como Deus é teimoso. Mesmo que o mundo queira nos afastar de Deus, mesmo que todas as coisas não sejam contrárias, mesmo que o sofrimento seja quase insuportável, nós temos que ser teimosos em nos manter na fé. E isso é uma característica nossa. Graças a Deus, porque nós estamos aqui, é um sábado, nós estamos aqui reunidos para rezar, para refletir, porque nós temos outros objetivos da vida. Mas mesmo a gente que procura levar uma vida a sério, nós somos influenciados por essas coisas. Então, o grande combate que nós temos que dar é isso, é essa mudança de mentalidade, é essa mudança de critérios de vida, é essa mudança de objetivos de viver. Eu posso comer, posso beber, posso estar em festa, mas isso não pode ser a motivação de minha vida. Isso não pode ser a razão de minha vida. São Paulo vai falar: se eu tenho, está bom; se eu não tenho, também está bom; se eu estou no frio, está bom; se eu estou no calor, também está bom. Porque essas coisas não são essenciais. É claro que todos nós queremos ter uma vida confortável, ter uma vida digna, ter uma vida que não nos aperta no final do mês, que o mês caiba no salário. É o mínimo, né? Porque o mês sempre está sobrando do salário, né? Sempre, né? É uma coisa horrorosa esse negócio, né? Não sei se o salário encurtou o mês que incumpridou, então que as coisas caibam está ótimo, mas isso não pode ser a razão de nossa vida. Essa mentalidade é a mentalidade que São João está falando, que o mundo jaz sob o domínio do diabo. E aí, por causa disso, aparecem essas manifestações que estão por aí. Porque, de uma certa maneira, nós somos propensos a esse domínio. Porque a nossa própria natureza decaída, eu vou refletir sobre isso, as questões das potências humanas que são influenciadas pelo diabo e pela mentalidade mundana, e que nos levam a viver muitas vezes sob o domínio do diabo sem perceber. Sem perceber. Você vai perguntar para o presidente da Vale do Rio Doce se ele sabia que ele estava agindo sob o influxo do diabo quando ele permitiu que as barragens ficassem sem proteção, por causa do lucro que ele tinha que apresentar para as assembleias de acionistas. Vai perguntar para ele: você sabia que você estava sob o domínio do diabo? Quando você não considerou os laudos, a referência à represa de Brumadinho? Ele vai falar que não. Ele estava objetivando o lucro da empresa que ele representava. E morreram mais de 1.000. Crianças, pais, famílias. Agora com mais 2 represas, inclusive Ouro Preto. Por que isso? Você está vendo o diabo em tudo. Não estou vendo o diabo em tudo, não. É a mentalidade do mundo, que é a mentalidade maligna. E que nós, numa certa medida, participamos. O Jaime estava contando para mim que foi lá fazer o exame de perícia para aposentar por problema de saúde. O auditor falou assim: por que você não entrou de cadeira de rodas ou de muleta, que você já resolvia o seu problema? Você já viu o Jaime de cadeira de rodas e muleta aqui na casa? Então por que ele tinha que ir no consultório de cadeira de rodas ou muleta para facilitar a vida? Aí alguém pode perguntar: puxa vida, mas o que custava? Sabe o que custava? Um pecado. Custava isso, um pecado. E quando você peca, quem é que vence? O diabo. E muitos. Por que você não fez isso, Jaime? O que custava?
Essa é a questão. Essa é a questão. Eu morava no meu apartamento, era na rua praticamente. A minha janela do meu quarto dava para a calçada, de frente do supermercado, perto da praça. Mudei de lá porque deu enchente de 1,5 metro de água na minha casa. Mas eu estava dormindo e escutei uma voz lá fora. Ô, minha nega. Eu conheci a voz porque é um sujeito amigo meu, conhecido meu. Ele tem uma voz de locutor de FM. Ô, minha nega. Aí, 2 horas da manhã. Ô, minha nega, o que tem? É um pecadinho só. Vamos lá, é um pecadinho só. Eu encontrei com ele 2 dias depois e falei para ele assim, e aí, Lorde? Eu chamei de Lorde. Aí, Lorde, ô mestre, como vai? Eu falei assim, é um pecadinho só. Você escutou? Eu falei assim, claro, está debaixo da minha janela. Mas essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade, é um pecadinho só. É uma coisinha nada. Então, não adianta nós falarmos sobre as possessões diabólicas, sobre as infestações diabólicas, sobre as opressões diabólicas, se nós não temos consciência de que existe algo muito mais sutil, muito mais infiltrante, muito mais pernicioso, que essa mentalidade que está presente no mundo. E que nós bebemos dela. Nós bebemos dela. Em maior ou menor proporção, mas bebemos dela. Esse é o primeiro passo. Por isso que a primeira coisa, a primeira libertação, a primeira oração é pela conversão dos homens. Porque essa foi a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio destruir as obras do diabo, Jesus Cristo que veio apresentar o reino de Deus e por isso o reino das trevas se levantaram contra. Jesus Cristo que expulsou o demônio da sinagoga com o primeiro ato de sua pregação. Como Jesus Cristo expulsou o mudo pelo dedo de Deus por causa do sinal do reino de Deus. Isso tudo Jesus Cristo fez, mas a primeira coisa que ele fez foi pedir conversão. A primeira coisa que ele fez foi pedir conversão. Portanto, a libertação começa quando nós começamos a rezar pela conversão. Primeiro, a nossa conversão. A nossa conversão. E depois, a conversão das pessoas que nós atendemos. Esse é o primeiro passo. Em vez de ficar fazendo árvore genealógica e ficar descobrindo os antepassados, as maldições antepassadas, os votos secretos, as consagrações de antigamente, em vez de ficar perdendo tempo com essa porcariada toda, que não tem nenhum efeito, diga-se de passagem. Porque sobre isso eu nem vou falar. Já é suficientemente conhecida a nossa posição e o ensino da igreja. Que, aliás, os bispos da Holanda publicaram um artigo agora, recentemente, um artigo falando sobre, foge do ensinamento da igreja, a questão das maldições hereditárias, a árvore genealógica e a hereditariedade de pecados. Foge. Os bispos da igreja da Holanda e pediram publicamente que a Santa Sé se pronunciasse a respeito. Então, deverá vir daqui os próximos anos uma cartilha da Santa Sé falando que essas coisas não existem. E eu quero ver como é que vai ficar. Já está começando, porque quando começa assim, as coisas vão chegar onde tem que chegar. Primeiro, algumas manifestações de teólogos já apresentaram, o próprio Raniero Cantalamessa. Agora, é um grupo de bispos que pede que a Santa Sé se pronuncie contra. Não se pronuncie a respeito, se pronuncie contra, porque eles já se pronunciaram contra. Eu tenho esse documento. Então, é isso. Nós temos que começar primeiro. Como nós estamos num processo missionário, a primeira grande proposta é essa, né?
a conversão. Nesse nosso encontro, eu vou tomar como referência alguns documentos. O primeiro documento eu vou tomar como referência o documento de Malines, capítulo 4, quarto documento de Malines. Malines é aquela reunião que aconteceu na Bélgica, na arquidiocese de Malines, cujo cardeal era o cardeal Swinnings, que escreveu uma série de documentos de orientação para a renovação carismática. O primeiro documento é chamado Orientações Teológicas e Pastorais para a Renovação Carismática, que é até hoje o melhor que se escreveu sobre a orientação da renovação, que é o que a gente usa até hoje. E o quarto documento, escrito pelo próprio cardeal Ratzinger, cardeal Swinnings, e quem fez o prefácio foi o cardeal Ratzinger, quando prefeito da fé, ele escreve sobre a renovação e o problema do mal. Esse documento não existe em português. Eu tenho ele em italiano, que eu ganhei de presente, os 6 documentos, são 6 documentos, eu tenho ele, ganhei de presente, eu traduzi do italiano, estou acabando de fazer a correção, vou depois entregar para o Jaime, vamos deixar ele disponibilizado aí para vocês em forma de cartilha. O documento 6 de Malines, chama-se Renovação e o Problema do Mal. O documento 4 de Malines, desculpe. O outro documento que nós vamos ter como referência é esse que está aí na mão de vocês, a locução de Papa Paulo VI, Livrai-nos do Mal, que é um texto muito importante. E um outro texto que também eu vou procurar ver se eu disponibilizo para vocês, é a orientação da Sagrada Congregação da Fé a respeito de exorcismo e orações de libertação. Vocês sabem que existe uma orientação para isso? De 84. Então, a respeito de exorcismos e libertação para leigos. Quem que escreveu foi um tal de Ratzinger. E só adiantando para vocês, só padre com autorização pode rezar para a libertação de qualquer forma. Nós não temos autoridade de fazer orações imprecatórias, só deprecatórias. Nós não podemos falar para o diabo, em nome de Jesus Cristo, sai daí. Nós só podemos falar que Jesus Cristo te tire daí. Tá bom? Exatamente como a gente faz, né? Isso desde 84. E foi escrito exatamente para a renovação carismática. Então, são alguns documentos que nós vamos tratar nesse nosso encontro, que tem como finalidade também unificar a ação do ministério nas comunidades, atualizar o nosso conhecimento e, sobretudo, rezarmos juntos, né, para que Deus nos auxilie nessa empreitada. Isso é o contexto do nosso encontro que nós vamos ter nesses dias.